Então, pessoal, seja novamente bem-vindo ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Bom, pessoal, na aula de hoje vamos continuar falando um pouco mais sobre os referenciais não inerciais. Tranquilo? Bom, pessoal, eu acho que na minha penúltima ou antepenúltima aula, tá? Se eu não me engano, eu fiz uma questão, pessoal, que falava sobre um vagão. Você tem aqui um vagão, vou desenhar aqui esse vagão, tá? Colocar as rodinhas do vagão. Tá? Temos aqui um vagão. Esse vagão ele estava acelerado, então você tem uma aceleração para cá, certo? E preso ao teto do vagão, não sei se vocês vão lembrar aqui, ó, tinha um pêndulo, tá? Tinha um pêndulo aqui de massa M, tá? De massa Mzinha aqui, que formava um ângulo alfa, tá? Com a vertical, ok? E aí, o que foi que a gente fez? A gente fez um estudo desse pêndulo, tá? Preso no teto aqui do vagão, a partir de um referencial, tá? A partir de um referencial inercial. Então, tinha um referencial aqui, ó, na superfície da Terra, tá? Na superfície da Terra. E esse referencial aqui, né, a Terra, a gente sabe que ela pode ser considerada rigorosamente como referencial inercial. E aí a gente fez um estudo do pêndulo, tá, a partir desse referencial inercial. Ou seja, como sabemos, quando temos um referencial inercial, as leis de Newton são válidas, ok? Então, a gente fez um estudo do pêndulo a partir das leis de Newton. E aí vocês vão lembrar, tá, pessoal, que o objetivo da questão era determinar qual era a aceleração do pêndulo. Chegamos a um resultado tipo A é igual a G vezes tangente de alfa. A é igual a G vezes tangente de alfa. Se você não lembra mais como eu cheguei a esse resultado aí, é só tu voltar no vídeo lá e tu ver como a gente chega nessa resposta aqui, certo? Ou seja, essa é a aceleração do pêndulo em relação ao referencial inercial, que consequentemente também é a aceleração do vagão, uma vez que eles compartilham da mesma aceleração. Porém, a aula de hoje vai ser o seguinte. A aula de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês que a gente vai chegar nessa mesma resposta aqui, certo? Fazendo um estudo do pêndulo, agora dentro do vagão. Ou seja, iremos fazer uma mudança de referencial. Iremos sair de um referencial inercial, iremos agora para um referencial acelerado ou um referencial não inercial. Bom, aí tem que ver o seguinte. Sabemos que um referencial acelerado, as leis de Newton não são mais válidas, tá? A gente sabe que as leis de Newton só podem ser consideradas válidas quando estamos em um referencial inercial. Porém, se eu quero fazer o estudo do pêndulo, tá? Dentro do interior do vagão aqui, utilizando as leis de Newton, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar o princípio da equivalência de Einstein. O que diz o princípio da equivalência de Einstein? O princípio da equivalência de Einstein diz o seguinte, que eu vou esquecer essa aceleração aqui, tá? E vou substituir por essa aceleração aqui será substituída por um campo gravitacional adicional aqui dentro do vagão, certo? Então, para que as leis de Newton sejam válidas no interior do vagão, no referencial não inercial, eu tenho que fazer o quê? Utilizando o princípio da equivalência de Einstein, galera, o que eu faço? Esqueço a aceleração aqui de fora e computo com um campo gravitacional aqui dentro, que vai ter o mesmo módulo, mesma direção em sentido contrário da aceleração do vagão. Tranquilo? Bom, então aqui a gente vai ter um campo gravitacional, tá? Na direção horizontal, sujeito a outro campo gravitacional aqui também, ó. Vai ter um outro campo gravitacional aqui, que é o campo gravitacional terrestre, criado, é claro, né, pelo planeta Terra. Então, na verdade, a gente vai ter quantos campos gravitacionais? 2 campos gravitacionais, ok? Certo. Mas se a gente sabe que campo gravitacional cria força gravitacional, então se eu tenho 2 campos gravitacionais,
O pêndulo aqui vai ficar sujeito também a duas forças gravitacionais. Uma força na direção X e uma força aqui na direção Y. Uma força na horizontal e uma força na vertical. Depois vocês vão ver que o conceito de horizontal e vertical vai mudar um pouco aqui dentro, tá, pessoal? Tranquilo. Bom, essa força que puxa o objeto para baixo, a gente já sabe quem é ela. É a força peso, calculada por mg, certo? Essa força que puxa o pêndulo para cá vai ser chamada de força de inércia, que é calculada como sendo m vezes a, certo? Lembrando que a força de inércia é uma força que ela é fictícia, ou seja, ela só é válida em referenciais não inerciais, tá? Por isso que a gente está falando dela agora, né? Ela está aparecendo aqui porque eu estou analisando dentro de um referencial não inercial, ok? Pois bem, como o pêndulo ele se encontra em equilíbrio, né? O pêndulo se encontra em equilíbrio em relação ao observador que se encontra dentro do vagão, podemos dizer que a força resultante no pêndulo é igual a zero. Ué, eu posso utilizar a força resultante, a segunda lei de Newton, para cá? Podemos sim, pessoal. Porque, mais uma vez, a gente, ao fazer a mudança de referencial, ao fazer essa mudança de referencial inercial, ao sair do referencial inercial e vir para o referencial não inercial, o que foi que aconteceu? A gente utilizou-se do princípio da equivalência de Einstein. Ou seja, quando a gente utiliza-se o princípio da equivalência de Einstein, a gente pode considerar que as leis de Newton sejam respeitadas aqui dentro também, certo? Então, nesse caso, força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, o que vai fazer? Vou fazer como eu fiz outra vez. Vou pegar aqui e vou decompor o que? A tração. Né? Lembra que temos aqui a tração, temos a força de inércia e temos a força peso. A tração vai ser decomposta em duas componentes. Você vai ter uma tração na direção horizontal, vou continuar chamando isso aqui de Tx, e você vai ter uma tração na direção vertical, que eu vou chamar de Ty, certo? Bom, Tx será igual a força de inércia, certo? Ou seja, Tx é igual a m vezes a. Mas quem é Tx? Pessoal, se esse ângulo aqui é alfa, esse daqui também vai ser alfa, porque são ângulos alternos internos. Então, nesse caso, Tx vai ser T seno de alfa igual a m vezes a. Então, T é igual a m vezes a dividido pelo seno de alfa. Então, T é igual a... Não, por enquanto vamos deixar aqui então, tá? Por enquanto a gente não faz mais nada aqui. Chamamos isso aqui de equação de número 1. Então temos aqui T igual a MA dividido pelo seno de alfa. Na direção radial, na direção vertical, temos que TY é igual ao peso, tá? Do pêndulo. Só que quem vai ser TY? Pessoal, TY vai ser igual a T cosseno de alfa. E quem que vai ser P? P vai ser igual a mg. Então, nesse caso aqui, teremos T igual a mg dividido pelo cosseno de alfa. É equação 2. E aí, ó, eu estou chegando nas mesmas equações que eu cheguei naquela primeira aula que eu fiz sobre o pêndulo em relação ao referencial inercial, né? Igualando 1 em 2, pessoal, vai ficar MA dividido pelo seno de alfa é igual a mg dividido pelo seno, tá? Pelo seno não, pelo cosseno. Pelo cosseno aqui, certo? Então, nesse caso aqui, vai ficar cosseno de alfa. Cortando as massas aqui, eu vou chegar à relação de que A é igual a G, que multiplica seno de alfa por cosseno de alfa. Logo, nossa aceleração vai ficar igual a G vezes tangente do ângulo alfa. Pessoal, então a gente chega à mesma expressão, ó, que a gente chegou quando analisamos a partir de um referencial inercial. É claro que analisamos agora
com outras ideias, né? Com outros princípios físicos, né? Agora houve aqui um acréscimo de uma força chamada força de inércia, houve um acréscimo aqui de um campo gravitacional chamado, né? Mudou tudo quando a gente entrou aqui dentro do vagão. Porém, apesar disso, chegamos aqui à mesma equação que tínhamos quando tem aí um referencial inercial, ok? Então, tudo se passa, pessoal, como se a gente tivesse aqui no interior do vagão um campo gravitacional resultante, que eu vou chamar de gravidade aparente. Vou colocar aqui no cantinho. Você vai ter aqui uma aceleração para cá e você vai ter um campo para cá. Tá? Essa aceleração aqui é melhor a gente chamar também de campo, tá, pessoal? São dois campos. E aí a resultante desses dois campos é um campo aqui chamado de gravidade aparente, campo gravitacional aparente, certo? Esse campo gravitacional aparente, ele é vetorialmente a soma do campo gravitacional A mais o campo gravitacional G. E em módulo, a gente também pode dizer que esse campo gravitacional aparente que temos aqui, em módulo, como esses vetores formam um ângulo de 90 graus, lembra? Quando a gente tem dois vetores formando ângulo de 90 graus, lembra do Pitágoras lá? Né? O Pitágoras lá, ele diz que a aceleração ao quadrado mais g ao quadrado. Tá? Então a gente vai ter aqui o campo, né? O módulo da gravidade aparente, certo? Agora, pessoal, eu quero que vocês vejam bem o seguinte: por que é que o pêndulo ele sempre fica na vertical? Por que ele está na vertical? Olha, a pessoa está vendo o pêndulo aqui, né? E o pêndulo está em equilíbrio na vertical, certo? Por que o pêndulo ele está na vertical e não na vertical? Não, desculpa. Por que o pêndulo ele está aqui, ó, inclinado? Ele está formando essa inclinação aqui, ó, um ângulo alfa. Por que ele fica inclinado aqui, formando esse ângulo alfa? Porque simplesmente o pêndulo não fica na vertical. Lembra bem o seguinte, ó. Imagina esse fio aqui. Esse fio aqui, ó, ele está em equilíbrio, certo? Ele está em equilíbrio. Como ele está em equilíbrio, tá? Como ele está em equilíbrio, a gente pode dizer que a tração é igual ao peso, tá? Tração é igual ao peso. Esse pêndulo aqui, ele também está em equilíbrio, tá? Inclusive é bom a gente chamar esse equilíbrio aqui, ó, de equilíbrio relativo. Por que eu chamo isso aqui de equilíbrio relativo, pessoal? Pessoal, porque assim, o termo equilíbrio, de uma forma geral, ele só é válido quando a gente está trabalhando com referenciais inerciais. Tá? Então, quando a gente fala lá do equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, quando o corpo está em repouso, em MRU, aquele equilíbrio, tá? Equilíbrio mesmo, ele é válido ali para um referencial inercial. Quando tu for falar de equilíbrio, tá? Em um referencial não inercial, você tem que falar de equilíbrio relativo, para deixar bem claro que esse equilíbrio é um equilíbrio em relação a um referencial não inercial, certo? Não em relação a um referencial inercial. Isso aqui é em relação ao referencial não inercial, equilíbrio relativo. Então, veja bem, como ele está em equilíbrio relativo, eu posso dizer o seguinte, eu vou dizer que a tração, né? A tração que temos aqui, ó, tração, certo? Ela vai ser igual a quem? Aqui a gente vai ter a resultante dessas duas forças aqui, tá, pessoal? A resultante dessas duas forças aqui, que eu vou chamar de peso aparente. A resultante da força de inércia com a força peso, que é mg, é o peso aparente. Então, temos aqui a tração, que é igual ao peso aparente, certo? Ou seja, a tração é igual a mg aparente. Nota, voltando para cá, por que ele fica em equilíbrio na vertical? Pessoal, ele fica em equilíbrio verticalmente porque o pêndulo ele se alinha, tá? O pêndulo ele se alinha a linha de ação, tá? Vou chamar isso aqui de linha de ação
do campo gravitacional, certo? Ele vai se alinhar a essa linha de ação que a gente chama de linha de ação do campo gravitacional, toda vez que o pêndulo estiver em equilíbrio. Como aquele está em equilíbrio, e agora eu vou apagar porque já está uma bagunça só, como aquele está em equilíbrio, o que eu vou fazer? Ele também vai se alinhar, tá? Como ele está em equilíbrio, ele também vai se alinhar ao campo gravitacional, mas agora é claro que ele vai se alinhar ao campo gravitacional aparente, certo? Então aqui, ó, aqui tu vai ter o seguinte, tu vai ter o pêndulo, né? Um desenho de novo vagão aqui, certo? Desenho agora só o pêndulo, ó. Como o pêndulo está em equilíbrio, pessoal, veja bem, ó, como eu falei, o pêndulo se alinha sempre a quem? A linha de ação de quem? Do campo, certo? É como se agora eu tivesse uma nova vertical. É como se esse campo gravitacional aparente, é como se esse G aparente aqui, certo? Tá? Que é um campo gravitacional nessa direção aqui, ó, certo? O G aparente. É como se agora ele criasse, né? É como se agora eu tivesse uma nova vertical aqui. Então aqui, ó, eu tenho uma nova vertical aqui devido ao campo gravitacional ser inclinado, certo? E consequentemente eu tenho o que? Uma nova horizontal, né? Formando um ângulo aqui, ó, de 90 graus, certo? Então aqui tu vai ter uma nova horizontal e aqui tu vai ter uma nova vertical devido ao campo gravitacional aparente, certo? Inclusive aqui, ó, esse campo gravitacional aparente, veja bem, pessoal, ó, aqui eu tenho um ângulo, ó, tá vendo aqui esse ângulo alfa, certo? Esse ângulo alfa aqui, se tu for ver, ó, se a gente pegar o sistema de coordenadas x, y, certo? Pegar o sistema de coordenadas x, y, o que acontece? É como se esse sistema de coordenadas tivesse sofrido uma pequena rotação, certo? E quanto é que foi que ele inclinou? Ele inclinou justamente alfa, certo? Ele inclinou justamente alfa. Se tu inclinar isso aqui girar, tu vai ver que a tua vertical fica nessa direção aqui do vermelhinho e a tua horizontal fica nessa direção aqui do horizontal, certo? Inclusive a tangente de alfa vai ser justamente quem? Ora, a tangente desse ângulo alfa, eu tiro daqui, ó. Tangente de alfa vai ser igual a A sobre G, certo? Então, a tangente desse ângulo alfa que rotacionou aqui o sistema de ordenadas é igual a A sobre G. Isso aqui também você vai ver quando estiver estudando lá na hidrostática, tá, pessoal? Se tu tiver aqui um fluido, tá, dentro de um vagão e esse vagão estiver em MRU, certo? E MRU ele é um referencial inercial. Então o que acontece? A superfície, tá, livre do líquido se alinha com a horizontal, certo? Lembra, claro, do princípio de Stevens? Todos os pontos em uma mesma superfície livre, tá? Todos os pontos em uma mesma superfície de um líquido, né, estão sujeitos a uma mesma pressão, né? A superfície de um líquido é isobárica. Porém, o que acontece? Se esse vagão acelerar para cá, o que é que vai acontecer? Eu esqueço aqui, coloco uma aceleração aqui, ó, para cá, um campo gravitacional, e aí tu vai ter um campo gravitacional para cá e um campo gravitacional G para cá, e aí tu vai ter uma nova vertical, ó, a nova vertical é para cá, certo? E aí o que acontece? O líquido, por natureza, naturalmente, né, ele vai se alinhar a esse novo campo gravitacional. Ou seja, se a vertical é para cá, né, ó, se tu tem agora uma vertical para cá, tu vai ter uma horizontal, né, para cá, ou seja, é como se o fluido ele se alinhasse assim, ó, certo? Nesse sentido aqui, nesse formato aqui, é como se agora aqui fosse a minha nova horizontal, né? Aqui é a minha nova horizontal e aqui vai ser a minha nova vertical, certo? O campo gravitacional é para cá, então você vai ter uma nova vertical para cá, aqui vai ser uma vertical e aqui tu vai ter uma nova horizontal, certo? Tranquilo, pessoal? Então é isso. Então, ó, por isso que o pêndulo lá,
certo? Por isso que o pêndulo lá, ele fica em equilíbrio na horizontal, na horizontal não, desculpa, na vertical, porque na nova vertical, tá? Tem que se ligar aí que é uma nova vertical. Então você vai ter aqui o nosso vagão, tá? Então eu vou fazer o seguinte, aqui no caso é a nova vertical, né? Então o pêndulo ele vai se alinhar, onde você colocar ele vai ficar em equilíbrio, tá? Nessa nova vertical aqui, certo? E é claro, né, que se o pêndulo ele for posto a oscilar, tu deve lembrar que o pêndulo tem um pêndulo simples, seu período dado por t igual a 2π raiz de L sobre G, ou seja, t igual a 2π, L é o comprimento do fio, né? L dividido por, nota que é o G aparente, né? A gente está analisando dentro do referencial inicial. Então, o G aparente, quem é o G aparente? Eu tinha colocado lá, o G aparente, ele é dado por A ao quadrado mais G ao quadrado. Inclusive aqui também, ó, como eu chamei isso aqui de alfa, né? Tu viu que aqui tem um alfa, não tem, ó? Não tem um alfa? Eu também posso chamar esse G aparente aqui de G cosseno de alfa, certo? Pegar aqui e faz lá o cosseno, tá? Então aqui eu também posso achar o G aparente pegando o G e dividir pelo cosseno de alfa. Então aqui vai ficar G aparente é igual a G aparente é igual a A ao quadrado mais G ao quadrado. Isso aqui é em raiz, tá, pessoal? Pode esquecer aqui, ó. Isso aqui é uma raiz aqui dentro. É uma raiz dentro de outra raiz, tá? Então aqui vai ficar T é igual a 2π raiz de L, que divide, ó, raiz de A ao quadrado mais G ao quadrado, certo? Ou também pode ser dado por T igual a 2π raiz de L, que divide G aparente, também pode ser dado por G cosseno de alfa. Tranquilo, pessoal? Então, essa era a nossa aula de hoje, uma aulinha aí sobre dinâmica no referencial e não inercial, tá? Vai treinando aí, vai pegando questões do ITA. Na próxima aula eu vou fazer uma questão com elevador, certo? Para a gente trabalhar isso aqui, essa parte do princípio da equivalência. E se tu gostou, dá um like aí, compartilha e se inscreve, que na próxima aula teremos mais. Então é isso, galera. Por hoje é só. Aquele abraço. Fui!